Bom, pessoal, dando continuidade, né, a essa primeira parte da teoria geral do delito, nessa primeira parte onde trabalhamos o conceito de crime, né, e estamos trabalhando o fato típico, já falamos de vários elementos do fato típico, já falamos de conduta, de resultado, de nexo causal, de tipicidade, já falamos de dolo, agora vamos falar de culpa, né? Culpa é o elemento normativo da conduta no fato típico de crimes culposos, tá? Bom, a culpa possui, como vocês já sabem, alguns elementos do fato típico do crime culposo. Nós já vimos lá no início, quando fomos falar em fato típico, quando começamos a falar de fato típico, eu mostrei para vocês os elementos do fato típico nos crimes dolosos e mostrei para vocês os elementos do fato típico nos crimes culposos. Bom, é aqui que nós... Opa, voltar aqui. Bom, aqui nós podemos perceber que os elementos do crime culposo são conduta voluntária, nós já falamos sobre conduta, né, consciente, voluntária, nós temos uma conduta voluntária aqui, nós temos um resultado involuntário, ou seja, a conduta, né, seja ela comissiva ou omissiva, foi fruto da vontade do agente, né? Porém, o resultado, ele foi involuntário. O agente não desejava aquele resultado. Então, apesar dele ter vontade de realizar aquela conduta, né? Aquele resultado não era desejado pelo agente, era involuntário. Vai existir o nexo causal, nós já falamos sobre ele, né? Entre a conduta e o resultado, ou seja, foi essa conduta que deu causa ao resultado. Já falamos de tipicidade, né? Agora vamos analisar esses três aqui, ó. Quebra do dever de cuidado objetivo por imprudência, negligência ou imperícia. Previsibilidade objetiva do resultado e que é essa chamada relação de imputação objetiva, né? Vamos lá. Bom, dever de cuidado objetivo, vamos falar agora sobre ele, dever de cuidado objetivo e previsibilidade objetiva do resultado. Já novamente eu peço desculpa a vocês por esse marca-texto, eu saí assim da rota, mas é porque é o mouse que tá, enfim, não tá ajudando, né? Então, assim, todos os tipos penais nos crimes culposos, né, na quase totalidade, são tipos penais abertos. Como assim, professora, tipos penais abertos? O legislador, ele não define em detalhes a conduta penalmente típica, né? Ele apenas afirma que haverá crime se determinado resultado for produzido a título de culpa, né? Mas embora o crime não o crime enfatize a questão do resultado, não significa que basta a existência de um resultado para que exista o crime. Nós já vimos que o crime ele não abarca só o resultado, mesmo nos crimes culposos. Tem que ter uma conduta, tem que ter o nexo causal, tem que ter tipicidade, tem que ter a quebra do dever de cuidado objetivo, tem que ter a previsibilidade objetiva do resultado, né? Tem que ter uma relação de imputação objetiva, então não basta apenas que o resultado aconteça. Para que exista o crime, para que o fato seja típico, né? Fato típico, que é um dos elementos do crime, se não houver fato típico, eu não tenho crime. Se eu não tiver todos esses elementos, eu não tenho fato típico, portanto, eu não tenho crime, né? Então, fundamental no crime culposo não é a mera existência de um resultado, a provocação desse resultado, mas sim a maneira como esse resultado ocorreu. Como assim, professora? Esse resultado tem que ser derivado
de negligência, de imprudência ou de imperícia, né? Só existe, portanto, crime culposo quando, olha o artigo 18, só existe crime culposo quando o agente deu causa, ó, nexo causal, ao resultado por ter tido uma conduta imprudente, negligente ou imperita, né? Então, o dever de cuidado objetivo é o que é esse dever de cuidado objetivo, né? Para você determinar quando o agente, ou perdão, quando é que surge imprudência, negligência ou imperícia, você tem que entender a noção de dever de cuidado objetivo, né? Que é um dos elementos do fato típico dos crimes culposos. O que é esse dever de cuidado objetivo, né? Como eu coloquei para vocês. Corresponde ao dever a que todos se impõem de praticar os atos da vida com as cautelas necessárias para que do seu atuar não decorram danos a bens alheios, né? Então, para você saber exatamente qual o dever de cuidado objetivo no caso concreto, você deve pensar qual a atitude que se espera de um homem, né, de uma pessoa dotada de uma prudência mediana, um discernimento mediano, né? Qualquer pessoa com discernimento mediano naquela situação, ou prudência mediana naquela situação em que o resultado foi produzido. Então, você deve imaginar qual a atitude que se espera de uma pessoa medianamente prudente, né? Uma pessoa com mediano discernimento. Se a pessoa, no caso concreto, né, se comportou aquém do que se espera de uma pessoa comum numa dada situação, então ele desrespeitou o dever de cuidado objetivo, né, em uma das suas formas. Ou ele foi imprudente, ou ele foi negligente, ou ele foi imperito, né? A compreensão do dever de cuidado objetivo, ela é complementada com essa noção aqui, ó, de previsibilidade objetiva do resultado, né? Que é outro elemento que integra o crime culposo. Para saber qual a postura que deveria ser adotada, né? Você tem que pensar o que é que se espera do chamado homem médio, né? Você tem que verificar como eu já falei. Só que você precisa verificar antes se o resultado dentro daquelas condições era objetivamente previsível. Aquilo dali, aquele resultado, é o que normalmente acontece se alguém, naquela situação, age daquela forma em que agiu? Se sim, significa que esse resultado já era previsto pelo agente. Ele já podia antever o resultado nas condições em que o fato ocorreu, né? Por isso, ele agiu com culpa. Por quê, professora? Porque se ele previu o resultado e ainda agiu assim, né? Ele não foi prudente, não. Ou ele agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Agora, se esse resultado era imprevisível, de forma alguma se podia imaginar que aquele resultado pudesse ocorrer em uma situação daquela, né? Se a conduta do agente, se fosse impossível prever que aquela conduta do agente naquela condição poderia causar aquele resultado, então o agente vai ser isento de responsabilidade. O fato vai se tornar o quê? Atípico. O fato vai se tornar atípico, né? Agora, o resultado, né, vai ser considerado obra de caso fortuito, de força maior, não tinha como prever, né? Vai ser isento de culpa. Agora, o que é a previsibilidade objetiva, professora? O que é essa previsibilidade objetiva, então?
é a possibilidade de ele prever o resultado nas condições em que o fato ocorreu. É a partir dela que se constata qual é o dever de cuidado objetivo, né? Afinal de contas, ninguém exige o dever de evitar algo que uma pessoa mediana não teria condições de prever. Então, essa previsibilidade objetiva, ela é determinada segundo o critério de uma pessoa de mediana prudência e discernimento, né? A ausência dessa previsibilidade, se não era possível prever, torna o fato atípico. Me dá um exemplo, professora. Imagina um motorista que está dirigindo o seu carro acima do limite de velocidade permitido, né? Por uma via estreita, por uma estrada estreita. Então, ele está agindo com imprudência, né? Ao fazer uma curva, ele acaba colidindo com um ciclista embriagado que vinha na contramão da direção dele, né? Então, imagine que, em função da própria estrada, não era possível, de modo algum, enxergar depois dessa curva, né? De tal forma que esse condutor do automóvel não podia imaginar que havia uma pessoa naquele local de bicicleta embriagada e vindo na contramão. Então, ainda que ele trafegasse em velocidade permitida, compatível com aquela via, ele não poderia evitar o acidente, porque aquele resultado era imprevisível. Então, apesar dele ter agido com imprudência, né, dirigindo acima do esperado, o resultado não era previsível, o resultado era objetivamente imprevisível. Não é possível imaginar que depois de uma curva, né, após cada curva, vai ter um ciclista embriagado na contramão da direção do carro, né? Então, o fato, portanto, vai ser considerado atípico, porque não tem previsibilidade do resultado, né? Agora, se houver previsibilidade objetiva, se houver a chamada previsibilidade objetiva, né? Tinha como prever aquele resultado, mas não tinha previsibilidade subjetiva, segundo as aptidões pessoais de cada um, né? É a chamada previsibilidade subjetiva, é aquela previsibilidade segundo as aptidões pessoais do sujeito. Então, se faltar a previsibilidade objetiva, se houver a previsibilidade objetiva, mas faltar a previsibilidade subjetiva, se houver previsibilidade objetiva, mas faltar a previsibilidade subjetiva, o fato será típico, só que não haverá a chamada culpabilidade, ok? O fato será típico, mas não haverá a chamada culpabilidade. Nós vamos falar sobre isso também ainda adiante. Então, síntese. Qual é o processo de adequação típica do crime culposo? Envolve o quê? Quais etapas? Primeira coisa, você analisa qual o dever de cuidado objetivo na situação em que o fato ocorreu, né? Analisa qual era o dever de cuidado objetivo naquela situação em que o fato ocorreu, né? Aquela pessoa agiu com prudência do homem mediano, com a atenção do homem mediano, ele se comportou de uma forma que qualquer pessoa mediana naquela situação se comportaria? Depois, você deve verificar se o resultado produzido era objetivamente previsível, que eu acabei de falar, né? Depois, se ficar constatada a quebra do dever de cuidado, né, a que todos se impõem, e a possibilidade de antever esse resultado, segundo o que se espera de uma pessoa de mediana prudência e discernimento, nós teremos o fato típico. O fato vai ser considerado típico, né? A tipicidade, tipicidade é um indício da ilicitude do comportamento
que só não será antijurídico se praticado sob o amparo de alguma excludente de ilicitude. Nós ainda vamos falar sobre ela. E depois disso, você analisa a previsibilidade subjetiva do resultado. Ou seja, se o agente, de acordo com as suas aptidões pessoais, podia antever o resultado produzido, né? Se ele podia, ele vai responder pelo crime. Se ele não podia, vai ficar excluída a sua culpabilidade, ok? Então, vamos lá. Modalidades de culpa. Nós temos a modalidade de culpa por imprudência, por negligência e por imperícia. Por imprudência, significa a culpa manifestada de forma ativa, que se dá com a quebra de regras de conduta ensinadas pela experiência. Consiste no agir sem precaução, precipitado, imponderado. Professora, me dá um imponderado, né? Me dá um exemplo. Uma pessoa que não sabe mexer, manusear arma de fogo, provoca o disparo matando outra pessoa. Então, ela não tinha essa intenção de causar aquele resultado. A conduta foi volitiva, sua vontade era apenas de manusear a arma de fogo, mas como não sabia e foi imprudente, não se espera que alguém que não sabe lidar com arma de fogo invente de manusear, né? Porque pode sim provocar um acidente. Então, esse resultado era esperado, era previsível. Manuseia e provoca o disparo, matando uma pessoa, né? É um exemplo de imprudência. Outro exemplo de imprudência: dirigir um veículo automotor em alta velocidade, ultrapassar o sinal vermelho. É óbvio que você pode atropelar alguém, né? Então, é previsível esse resultado. Negligência. Negligência. Ela acontece quando o sujeito se porta sem a devida cautela. É a culpa que se manifesta de forma omissiva, né? A omissão de cautela ocorre antes do resultado. O resultado só acontece depois. Por exemplo, uma mãe ou um pai que deixa um veneno em cima da mesa, acessível ao filho pequeno, né? E aí o filho vai, ingere e morre. Foram negligentes, né? Existiu aí uma culpa por negligência. Tinha um dever de cuidado, ele deveria ter tido uma cautela, né? Mas foram omissos. É um tipo de negligência. Outro tipo de culpa, imperícia. É a falta de aptidão para o exercício de uma determinada profissão ou de uma determinada arte, né? Deriva da prática de certa atividade, seja ela omissiva ou comissiva, por alguém incapacitado para exercer, né? Por falta de conhecimento ou por falta de experiência. Por exemplo, um engenheiro que projeta uma casa sem os alicerces suficientes e provoca o quê? A morte do morador. Ele agiu com imperícia. Ele não tinha aptidão, portanto, para exercer aquela profissão, desenvolver aquele projeto. Ele agiu com imperícia, né? Seja por inexperiência, seja por falta de conhecimento necessário para desenvolver um determinado projeto. É um exemplo, né? Bom, a gente não pode confundir também a imperícia com o chamado erro profissional, né? Por exemplo, o erro de diagnóstico, né? Isenta a responsabilidade. Por exemplo, um médico, ao tratar um paciente, aplicou uma técnica que os livros de medicina recomendam, né? Então, ele seguiu o protocolo. Mas o diagnóstico dele estava errado. A doença era outra, não era a doença que ele imaginava, né? E aí, essa pessoa, por causa dos medicamentos receitados pelo profissional, acaba falecendo. Nesse caso, o médico não responde pelo resultado nem a título de culpa, porque a falha não foi do médico, ele agiu de acordo com os conhecimentos, né, da própria medicina. Mas qualquer profissional medianamente, né, qualquer médico no lugar dele, teria cometido o mesmo equívoco. Então, ele não responde a título de imperícia. Seria outra coisa um médico especializado
em, por exemplo, dermatologia, tratar alguém que tem um problema, sei lá, hormonal, ou um problema cerebral, fazer uma intervenção cirúrgica cerebral, ele não tem perícia para aquilo, né? Se ele agir dando problema, ele vai, dependendo, pode ser dolo mesmo, dolo eventual, se ele assume o risco, né? Ou pode ser uma culpa por imperícia, né? Dando sequência, nós temos a chamada culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente é a culpa com previsão. O agente pratica o fato, prevê a possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele confia na sua habilidade, ele acredita que o resultado não vai acontecer. Ele não assume o risco de produzir o resultado. Não confundir com dolo eventual, viu, pessoal? Que eu até coloquei aqui, ó. Não confundir culpa consciente com dolo eventual. No dolo eventual, o agente prevê a possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele assume o risco, ele não se importa se esse resultado vai acontecer ou não, né? Na culpa consciente, ele prevê a possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele confia tanto na sua habilidade que ele acredita que aquele resultado não vai se produzir. Ele sabe que é possível, mas ele acredita que não vai se produzir. Ele confia na sua habilidade. E aí ele acaba que o resultado é sim produzido por imprudência, negligência ou imperícia, né? Culpa inconsciente é a culpa sem previsão. O sujeito age sem prever que o resultado possa acontecer. Esse resultado sequer, a possibilidade desse resultado sequer passa pela cabeça do agente, né? E acaba dando causa ao resultado por imprudência, por exemplo, né? Nesses dois casos, tanto na culpa consciente quanto na culpa inconsciente, nós temos o crime culposo, né? Só que quando o agente age com culpa consciente, ele comete uma ação ou omissão mais reprovável, né, pessoal? Então, ele deve ter uma pena maior do que aquele que agiu com culpa inconsciente, né? Então, vamos lá. Vamos aqui um exemplo de novo para não confundir culpa consciente com dolo eventual. Para não confundir culpa consciente com dolo eventual, né? E nos dois casos, o agente prevê o resultado. Ele não deseja, em nenhum dos dois casos, ele não deseja que esse resultado ocorra, né? Só que na culpa consciente, ele tenta evitá-lo, né? Enquanto no dolo eventual, ele é indiferente quanto à ocorrência do resultado. Ele não tenta impedi-lo, ele não acredita na sua habilidade para impedir esse resultado, né? Então, por exemplo, se o agente dirige um veículo perigosamente em alta velocidade, vê um pedestre atravessando a rua, tentando evitar o atropelamento, se ele tentar evitar o atropelamento, a gente tem uma culpa consciente. Agora, nas mesmas circunstâncias, em vez de buscar evitar o acidente, esse motorista continua com a sua direção imprudente, pensando, se morreu, morreu, tanto faz. Então, aí ele vai agir com dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado, né? Bom, nós temos ainda a chamada concorrência de culpa, né? Concorrência de culpa seria mais ou menos o seguinte: nós temos duas ou mais pessoas que agem culposamente e juntas dão causa a um resultado. Então, nós temos aqui uma concorrência de culpa. Ambos vão responder pelo resultado, cada um na medida da sua culpabilidade. Por exemplo, João vem dirigindo na contramão e Maria vem dirigindo em alta velocidade. E aí eles colidem, né? E matam Pedro. Matam Pedro, né? Nessa batida acabam matando Pedro. Os dois vão responder por homicídio culposo, né? Pois as duas condutas imprudentes somaram-se, né, na produção desse resultado. Então, nós temos
que os dois concorreram para a produção do resultado. Nós temos aí a concorrência de culpas. Agora, no direito penal brasileiro, não existe a figura da chamada compensação de culpa, tá? De culpas. O que seria isso, professora? Seria quando o sujeito e a vítima, né, o agente e a vítima, além do sujeito, a vítima também agiu culposamente. Me dá um exemplo. Alguém dirigindo em alta velocidade na contramão de direção atropela e mata uma pessoa que estava atravessando fora da faixa de pedestres. A atitude imprudente do pedestre não exime, não atenua a responsabilização penal do atropelador, né? Pode, no máximo, refletir lá na pena dele, na circunstância do artigo 59 caput, do comportamento da vítima, que é uma circunstância judicial favorável ao réu, que vocês vão estudar em Direito Penal 2, tá? Então, essa possibilidade de compensação de culpas, tirar a culpa de um porque o outro também agiu culposamente, não existe no nosso direito penal. Outra coisa que eu gostaria ainda de colocar para vocês é a questão da excepcionalidade do crime culposo. O artigo 18, parágrafo único do Código Penal, coloca que, via de regra, né, os crimes, os delitos, são punidos apenas na modalidade dolosa. Então, a regra é o quê? A modalidade dolosa. O fato só vai ser crime quando cometido culposamente se o texto legal indicar, né? Mediante as expressões. Por exemplo, se o homicídio é culposo, o Código Penal diz isso. Então, ele prevê a modalidade de homicídio culposo. Ele diz, se a lesão é culposa, então o Código Penal prevê a possibilidade de lesão corporal culposa, né? Incêndio culposo, né? Tudo isso aqui está nesses artigos, 121, 129, 250. Tem ainda, se o crime é culposo, lá no 252 e 256. Ele diz também, no caso de culpa, né? Como no 251 e 259, parágrafo único. Se o texto, né, que prevê aquele crime não tiver nada sobre culpa, não prevê modalidade culposa, não tiver nenhuma frase semelhante a essas aqui, né, não é punido na modalidade culposa. De novo, via de regra, os crimes, né, são praticados na modalidade dolosa. As infrações, os delitos são praticados na modalidade dolosa, via de regra. Se a norma penal tiver uma previsão legal para aquele crime na modalidade culposa, então é porque o agente vai responder a título de culpa. Se a norma penal não diz nada sobre aquele crime na modalidade culposa, significa que aquele crime não é possível de ser praticado na modalidade culposa, não é punida a modalidade culposa. Vou dar um exemplo. O crime de dano, né? Você deteriorar ou destruir algo de alguém. Por exemplo, você tem a intenção de quebrar o celular da sua ex-amiga. Você ficou com raiva dela e você quer quebrar o celular dela e você, né, você taca no chão, pisa em cima, passa com o carro por cima do celular dela. Ok, você praticou o crime de dano, né? Doloso, você quis. Agora, se você, sem querer, né, ainda que por uma negligência, por uma imprudência, ela pediu para você ficar com o celular dela, tomar conta do celular dela, e você esqueceu em cima, sei lá, de um carro, de uma janela, e aí alguém saiu no carro, alguém esbarrou no celular na janela, o celular caiu no chão e quebrou. Não era sua intenção, você não tinha o dolo, você não tinha vontade de destruir aquele bem, mas aquilo acabou acontecendo. O crime de dano não tem modalidade culposa. O fato é atípico. Então, tem crimes, né? Tem delitos, perdão, tem condutas que, se forem praticadas na modalidade culposa, se o tipo penal não prevê essa modalidade culposa, o fato se torna simplesmente atípico, certo? Via de regra, todo crime é doloso, né? Se houve
imprudência, negligência ou imperícia, aí nós podemos ter a modalidade culposa, se a norma penal prevê a possibilidade do agente ser responsabilizado a título de culpa. Se o código, se a norma penal não diz nada, é porque só é possível na modalidade dolosa. Se for praticado na modalidade culposa, é fato atípico. Dolo, né? Vocês já podem ter ouvido falar sobre o chamado crime préter-doloso ou préter-intencional, né? É quando o resultado vai além da intenção do agente, né? É uma das espécies de crime qualificado pelo resultado, né? Então, crime qualificado pelo resultado é o gênero, do qual o préter-dolo é espécie, do qual o crime préter-doloso ou préter-intencional é uma espécie. É quando o resultado vai além da intenção do agente. Ele quer um resultado, ele atinge esse resultado, mas a sua conduta seja um outro evento que não era por ele desejado. Então, esse evento que não era por ele desejado é obtido culposamente. É como a gente diz, tem dolo no antecedente e culpa no consequente, né? O agente vai responder pelo resultado que agrava a pena se para esse resultado, ele concorrer ao menos culposamente, né? O que está aqui no artigo 19, né? Agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente, né? O crime préter-doloso, eles são agravados por resultado, né? A título de culpa, né? Então, o resultado vem a título de culpa. Ele quer um resultado, ele atinge esse resultado, mas dessa conduta acaba por acontecendo mais um outro evento, né? E aí ele vai responder por esse outro se ele tiver dado causa culposamente, tá? É o chamado crime préter-doloso. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao conceito de crime, né? Todos os elementos do crime, já falamos fato típico, e vamos dar sequência aos nossos estudos. Não deixem de ler a doutrina, ok? Um livro excelente para vocês lerem sobre tudo isso aqui, que traz bastantes exemplos, na minha opinião, é o livro do Rogério Greco e também o do Bittencourt, certo? Traz muitos exemplos, traz de uma forma muito, muito didática. Então, fica aí a minha dica para vocês.